Olá, paz do Senhor Jesus. Esse estudo é sobre a mulher virtuosa. Por que eu não coloquei aqui nesse estudo o título de Provérbios 31? Porque, na verdade, nós vamos ver que tem alguns outros versículos em outros capítulos de Provérbios que também são direcionados às mulheres. Então, nós não vamos falar apenas do 31. Ele vai ser, sim, o enfoque principal, mas nós vamos citar também alguns outros capítulos. Por isso, eu resolvi colocar o título do estudo de mulher virtuosa. Esse daqui é o nosso panorama geral do nosso estudo, como eu dividi ele. Então, primeiro, nós vamos estudar o conceito de mulher virtuosa. Depois, nós vamos estudar as distorções que envolve esse conceito. Depois, o livro de Provérbios, vamos fazer ali um panorama sobre esse livro, vamos falar da autoria, vamos falar ali da localização canônica, vai ser bem legal. E, por último, aqui nós vamos falar a respeito dos comportamentos da mulher virtuosa, onde nós vamos entrar de fato aí, mas com maior ênfase no capítulo 31 também de Provérbios. Então, nós vamos começar aqui o nosso estudo com o conceito de mulher virtuosa. Bom, coloquei aqui os versículos que citam estas palavras, mulher virtuosa. Onde em Provérbios nós temos? Nós temos tanto no capítulo 12, como no capítulo 31, versos 10 e verso 29. Então, aqui em Provérbios 12, 4, nós temos: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas aqui o envergonha é como podridão nos seus ossos. Provérbios 31, 10, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Provérbios 31, 29, muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Então, aqui não fala necessariamente mulher virtuosa, né? Mas está falando do mesmo termo que é utilizado aqui em Provérbios 31, 10. Ele utiliza aqui no versículo 29. Bom, eu trouxe aqui uma Bíblia que eu tenho que chama Olive Tree. É uma Bíblia que dentro dela você pode comprar o dicionário Strong, que vai ser o dicionário que vai te trazer a correspondência no original de cada palavra. Então, cada palavra dessa no português, como que ela é no original. Então, mulher, né, é no hebraico assim. E aí ele vai trazer o significado. Existem versões gratuitas também, como o My Bible, caso você queira baixar uma Bíblia que tenha esse tipo de conteúdo. Então, quando eu olho aqui para a palavra mulher virtuosa, mulher é esse termo aqui no hebraico, Isha, que significa mulher, esposa. Então, você vai perceber que está muito relacionado, principalmente ali, capítulo 31, a mulher casada, a mulher que possui o seu esposo. Então, não significa que as mulheres solteiras não possam aproveitar do estudo, mas a gente vai ver que há uma ênfase em relação à questão de estar casada, do benefício que esta mulher pode trazer para a sua família, para seus filhos, seu esposo. Mas claro que todas as mulheres cristãs, sejam solteiras ou casadas, devem seguir um padrão bíblico que é imitar a Cristo. E importante aqui enfatizar que esse estudo é sobre o comportamento e instruções para a mulher, não para o homem. Porque muitas vezes a gente vê mulher cumprindo o papel de homem, homem cumprindo o papel de mulher, e aqui nesse estudo nós vamos aprender o papel da mulher. A gente sabe que o homem tem que fazer a parte dele, ele tem que buscar o padrão bíblico para ele, mas o foco aqui não é falar do homem, é falar do seu papel como mulher. Então, nós temos que olhar para nós e pensar e estudar o que eu devo cumprir, o que Deus espera de mim. É isso que nós vamos ver aqui. E a palavra virtuosa, no hebraico é shahil, que significa força, poder, eficiência, fartura, exército, força, habilidade, eficiência. Então, veja que
por que que ele traduziu para virtuosa? Porque assim, como vocês podem ver aqui, tem vários significados. Poderia ser mulher forte, mulher com poder, mulher eficiente, mulher habilidosa. Então, como tem vários significados, termo virtuoso, aqui virtuosa no caso, foi um termo bem escolhido. Por quê? Porque nós vamos ver aqui através do dicionário que esse termo, ele engloba muitas dessas coisas: habilidade, eficiência, força. Então vamos ver aqui o que significa essa palavra virtuosa no português. Que tem o hábito de praticar o bem, que tem virtudes, cuja inspiração é pautada pela virtude, cheio de energia. A gente poderia associar aqui a força, né? É uma pessoa cheia de energia, uma pessoa que tem virtudes, qualidades, que produz o efeito desejado. Olha, relacionado aqui à eficiência, né? Então, ela produz o efeito desejado, esperado. O que é virtude? Capacidade de realização em que se emprega grande eficiência. O que é eficiência? Capacidade de produzir um efeito, efetividade, força, capacidade de realizar bem um trabalho. Então, veja, essa mulher é uma mulher que ela possui virtudes, ou seja, ela faz algo de forma eficiente, ela consegue, então, realizar um bom trabalho, desempenhar adequadamente uma função. Então, ela sabe qual é a função dela e ela desempenha de forma adequada. E o que é habilidade? Conjunto de qualificações para o exercício de uma atividade ou cargo suficiência. Então, se é uma mulher que tem habilidade, ela tem qualificação para executar aquilo que ela deve executar conforme a palavra de Deus instrui. Então, baseado nessa mistura aqui de palavras, em vários desses conceitos, eu criei aqui um conceito para ficar mais fácil para a gente entender. Então, seria: mulher virtuosa é uma mulher cristã que possui virtudes, ou seja, ela é hábil para a execução do seu papel de maneira eficiente. Então, vamos por partes aqui. Ela é uma mulher cristã. Eu fiz questão de ressaltar isso aqui porque a gente não está falando de uma mulher que não tenha Jesus como modelo. A mulher cristã é a mulher que serve o Senhor Jesus, que tem Jesus como Senhor e Salvador. Nós sabemos que muitas pessoas, elas se dizem cristãs, mas não são. Seu comportamento não demonstra isso. A mulher cristã, ela precisa ter um comportamento diferente, porque se Jesus é o Senhor e Salvador dela, então Jesus é o modelo que ela vai seguir. Então o comportamento dela tem que mudar. Então, essa mulher aqui, ela é uma mulher cristã, é uma mulher que tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que é o modelo da vida dela. E ela é uma mulher que tem virtudes. Ter virtude significa que ela consegue executar o papel dela, o seu papel, não o papel do marido dela, não o papel de outra pessoa, o papel dela como mulher, como esposa, como mãe, de maneira eficiente. Ou seja, não é de qualquer maneira. Ela simplesmente não vai lá e executa e faz. Isso muita mulher faz. Muitas mulheres fazem, executam, mas muitas mulheres fazem o quê? Reclamando, fazem com o coração amargurado, não fazem por amor, não fazem, não servem com excelência. Então, é muito importante a gente entender que ela executa e ela executa de maneira eficiente, de maneira bíblica. E eu até trouxe aqui uma curiosidade, né, sobre essa questão de ser cristã, onde a primeira vez nós fomos chamados cristãos. Olha, lá em Atos 11:26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, nós como igreja, como corpo de Cristo, fomos chamados cristãos pela primeira vez aqui em Atos. Os discípulos foram chamados ali de cristãos, são aqueles que servem a Jesus Cristo. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso aqui é muito importante, porque é o que eu estava falando. Muitas pessoas abrem a boca para dizer: eu sou cristã,
o seu comportamento não demonstra isso, e aí ela vai usar ali do argumento da graça para falar, não, é pela graça, eu não preciso fazer nada. E veja bem, sim, a salvação é pela graça, mas isso não significa que não há uma transformação em nós. E eu vou explicar isso daqui a pouco. Tiago 2,17 diz, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta. Então, se eu não tenho obras, se o meu comportamento não foi transformado, significa que essa fé, ela é morta. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês. A Bíblia fala que nós fomos separados do Senhor por causa do pecado. Havia ali o muro de separação. Então, imagine que isso aqui é um muro e nós temos aqui Deus e aqui tem nós. Vou desenhar um bonequinho aqui. Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Só a parte A do versículo. E aí nós temos que a salvação é pela graça mediante a fé, certo? Então, esse muro aqui que separa nós e Deus, nós podemos até colocar aqui o muro, né? O pecado, a iniquidade. Deus poderia ter deixado dessa maneira, mas pela graça, como está na palavra de Deus, ele criou o quê? Ele criou uma porta. Vou tirar essa palavra aqui para desenhar para vocês. Ele criou uma porta que nós sabemos quem é essa porta. Eu falei criou aqui, né? Não é o termo certo, mas é só para vocês entenderem. Isso aqui é uma ilustração. Ele nos deu a oportunidade de acessar, de passarmos por esse caminho e ter acesso a ele por meio de uma porta que é Jesus Cristo. Vou colocar aqui, pecado. Então, havia o pecado fazendo separação entre nós e Deus e, pela graça, ele nos deu essa oportunidade através do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a porta, ele é o único caminho que leva a Deus, certo? E nós sabemos que há um outro caminho. Essa aqui seria a porta estreita, mas existe um outro caminho que vai levar para uma porta larga, que é a porta da perdição. Então, aqui, essa porta, ela foi aberta, foi por alguma obra minha, alguma obra sua? Não, essa porta aqui, ela foi aberta pela graça. Essa oportunidade, né, de salvação foi de fato pela graça. E nós temos acesso, agora nós podemos, mas nós precisamos o quê? Caminhar. É pela fé e esse caminho aqui é um caminho de obediência. Então, se eu não mudo o comportamento, que na verdade é o Espírito Santo, é Jesus que transforma, né? Se não houve uma mudança, se não houve uma transformação na minha vida, desde o dia que eu falei que eu sou cristã, como que eu vou caminhar no caminho da obediência? Veja, não faz nenhum sentido eu dizer que sou cristã e eu continuar no caminho da desobediência. Porque o Espírito Santo, ele transforma, Jesus transforma as nossas atitudes. Então, essa fé que você diz ter e você não quer seguir o modelo que é Jesus Cristo, ela é uma fé morta, assim como o Tiago explicou aqui. Se a fé não tem obras, ela é morta. Então, você precisa avaliar. Você tem andado pelo caminho da desobediência, falando que é cristã. Então, se for o caso, sua fé é morta. Ou você tem andado pelo caminho da obediência, que é o caminho correto aqui, que é esse caminho que nós temos que renunciar ao pecado, que nós temos que nos arrepender. Então, veja, sim, a salvação é pela graça, mediante a fé, mas eu preciso dar os meus passos, e os passos é em direção aqui a Deus, é um caminho de obediência. Se eu estiver andando em desobediência, essa fé, ela é morta. Então, isso aqui foi só para explicar que não basta dizer que é cristão. Isso tem que estar demonstrado na nossa vida, através das nossas atitudes, na mudança que o Espírito Santo tem realizado em nós. E nós estamos aqui nesse estudo justamente para isso, para
seguir esse modelo que é Jesus, para andar nesse caminho da obediência, quer dizer, para andar no caminho da obediência, para melhorar, porque nós podemos até estar caminhando aqui, mas a gente sabe que muitas vezes a gente falha, a gente cai, a gente só não pode desistir. A gente tem que continuar nesse caminho até que a gente alcance ali, né, até que a gente alcance a santidade, até que a gente encontre com o Senhor, enfim. Então é isso, espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. E a nossa próxima aula vai ser sobre as distorções envolvendo o conceito aí da mulher virtuosa. E vai ser uma aula maravilhosa. Que Deus abençoe vocês.